Olá, muito boa noite. Eu sou o Luiz Schmidt, você está vendo Direito.com. Você pode nos assistir sempre, todas as segundas-feiras, a partir das 21 horas. Aqui na UpTV temos também no facebook.com/direito.com ou youtube.com de Programa Direito.com. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é compliance. E para falar desse assunto, nós temos aqui Débora Silva, nossa entrevistada de hoje. Ela já tem 12 anos de experiência nesse assunto, nesse ramo, né? E a gente vai discorrer um pouco sobre o assunto compliance, que é bastante abrangente. Então, primeiramente, Débora, muito boa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E eu queria começar, primeiro, explicando para todos que estão nos assistindo o que é compliance. O que seria, né? Claro que talvez a gente, no tempo do programa, não seja possível explicar tudo, mas o que seria o compliance? Bom, resumidamente, porque, como você disse, ele é muito abrangente, é um projeto de regras e condutas éticas que se deve apresentar dentro de uma empresa, tratando-se desde o piso de fábrica até o diretor da empresa, né? E isso é muito importante porque não são só éticas e regras, são formas de se relacionar dentro de uma empresa, não só com os clientes internos, que são os empregados, mas também com os clientes externos, mídia, mercado, concorrente, os fornecedores. Então, é muito abrangente mesmo. Então, ele está para o ramo industrial muito além do que uma ISO pode oferecer, por exemplo, ou a ISO complementa o compliance. O compliance, a ISO é um braço do compliance ou não? Sim, é um braço muito importante para o compliance, sim. Entendi. Então, assim, pelo que você está dizendo, além de normas normas de relacionamento para com os órgãos públicos, o relacionamento interno também, ou seja, a questão do assédio moral, que está muito discutida, está dentro do compliance também? Sim, dependendo do porte da empresa, ele pode ser tratado, sim, pelo compliance officer dentro da empresa. Mas dependendo do porte da empresa, ele pode ser direcionado para... porque existe uma grande confusão mesmo, mas ele pode ser direcionado para a área de RH. Entendi. Que você consegue trabalhar isso de uma outra forma. O compliance, na verdade, ele traz, além de regras, de leis, de formas de condutas, ele traz assim para que se crie um ambiente ético. Então, o compliance pode se definir dentro de uma empresa de grande porte, é tudo aquilo que pode ser discriminado como crime. Certo, ou seja, todas as relações fora da empresa ou dentro da empresa que podem ser consideradas como um crime, isso entra como um compliance. Sim. Entendi. Existe uma nova lei anticorrupção que está levantando esse tema do compliance. Você poderia falar um pouco sobre essa lei, só para a gente poder entender como que se aplica essa lei dentro das empresas? E principalmente, a gente está falando de um Brasil multifacetado quando a gente fala de empresas. Como que essa nova lei ela se aplica? São para todas, para as pequenas, para as grandes, para todos os ramos? A lei ela veio para todas as empresas. Ela foi regulamentada em São Paulo, Tocantins e mais um outro estado só. Então, assim, ela veio, não houve a regulamentação no Brasil inteiro. Então, ela trata mais o quê? De quais são as punições para quem comete fraudes e roubos, mais ligado à instituição pública, né? Ela tem a tendência, vamos dizer aqui, é que nós estamos em época de eleição. Sim. Então, a gente sabe como funciona, que por enquanto vai se brecar um pouco isso. Mas a tendência é que no máximo, daqui 1 ano e meio, todo mundo já esteja aí sobre o olho... Sujeito a essa Sujeito dessa lei. Entendi. Vai ter que ter todo mundo... E assim, é um projeto que não é de um dia para o outro. Então, é interessante que as empresas comecem a trabalhar, desde microempresa até grande porte, todas vão ter que se adequar a essa lei.
E, assim, falando de lei, aqui no Brasil, a que mais afeta a gente, que a gente pode dizer, é a UFCPA, que é lá dos Estados Unidos, mas isso é para as grandes empresas que elas recebem o capital estrangeiro. Por isso, eles são, além da lei brasileira, ele também tem que responder à lei americana, que é bem mais rígida em relação à falta de ética. Entendi. Agora, para quem não conhece compliance e gostaria de implementar isso dentro da empresa, como que a pessoa poderia começar um trabalho de compliance dentro da empresa? Que tipo de profissional, onde que se busca isso no mercado? Qual é o passo a passo? Para quem não conhece, qual é o primeiro passo a dar para eu implementar um compliance na minha empresa? O compliance, as empresas de compliance aqui no Brasil são novas. E todos os materiais, infelizmente, são todos em inglês. Existem 3 livros agora que foram lançados em português, é um material interessante. Então, assim, existem poucos profissionais na área, mas existem escritórios especializados para fazer o serviço de compliance. Então, a primeira coisa é contactar, fazer a pesquisa, um escritório de governança especialista em compliance, e com isso vai ser analisado de imediato quais são as necessidades da empresa, o risco da empresa, não do projeto interno, mas sim da empresa. Então, dependendo da empresa, ela está muito mais sujeita a riscos que exijam um compliance um pouco mais rigoroso, digamos assim, do que outras. Ela está muito voltada ao risco que essa empresa corre de possivelmente estar sujeita a um crime. Então, basicamente, o compliance está muito voltado mais ao risco da atividade? Também. Vamos colocar assim um exemplo prático. Quem trabalha com órgão público, ele está mais propenso. Correto? Quem tem serviços mais burocráticos, empresas que trabalham muito com burocracia, ela está propensa a cometer fraudes contra até os concorrentes, casos que a gente pegou recentemente de problemas que foram causados em decorrência da própria concorrência, né? Ele fez uma denúncia e por essa empresa possuir o projeto de compliance, ela não foi sancionada por isso. Entendi. Né? Então, isso vai muito do porte, sim. Bom, vamos responder uma pergunta de um internauta, Hernandes, de Bela Vista, São Paulo, perguntou o seguinte: o que exatamente o profissional dessa área faz no dia a dia? Nós trabalhamos em equipe, não é só um profissional. Então, o que é feito? A empresa entra em contato conosco, informa que está interessada num projeto, pode ser o projeto de governança, porque o projeto de governança, ele envolve toda a área administrativa. Então, a administração passa a ser desenvolvida pelas pessoas que estão desenvolvendo o projeto de governança e compliance, ou existe só o projeto de compliance. O que nós fazemos? Nós recebemos o contato, de acordo com a atividade econômica da empresa, é analisado quais os riscos que a empresa tem, nós apresentamos para a empresa quais os riscos. Contratado o serviço, nós partimos para um projeto interno, é feito toda uma análise de todos os setores da empresa. Não é só, por exemplo, a parte jurídica, a parte financeira, de todos os departamentos. Da senhora que serve o café, nós fazemos a sondagem, a análise de risco. Depois de feita a análise de risco, de identificar qual a parte que precisa ser trabalhada, o que nós fazemos? Montamos treinamentos, palestras. Após isso, nesse projeto que a gente faz de análise de risco, tem que ser criada uma forma de que seja resolvido, se for necessário punição para isso, e um canal de receber essas denúncias. Por quê? É necessário que se crie uma conscientização dentro da empresa, que isso é feito através das palestras e dos treinamentos. E que tudo isso vai ser de retorno para a própria empresa.
Então, é um trabalho que, dependendo do porte da empresa, nós ficamos 3 anos trabalhando ali dentro da empresa. Não diariamente, mas é um acompanhamento ali de treinamento, de acordo com as denúncias que são recebidas. Nós vamos lá, trabalhamos. Foi um problema de treinamento, foi um problema na verdade, de desvio de conduta interna ou do colaborador. E para eu entender um pouco como que é essa análise, né? Vocês chegam ao nível do processo de trabalho para identificar se aquele trabalhador ele está exercendo uma atividade na qual ele está exposto a um risco, ou essa análise fica mais na parte documental e na parte de treinamento para a atividade? Como que é feita essa análise no dia a dia para a gente conseguir entender um pouco mais como que esse trabalho ele surge? Vocês analisam a atividade das pessoas como se estivesse analisando um fluxo de trabalho? Sim, se necessário for, se não houver o conhecimento necessário do desenvolvimento integral daquela função, senta-se ali ao lado do colaborador e desenvolve o trabalho junto com ele, se necessário for uma semana, um mês, para que seja identificado realmente o que traz aquele risco. Se é a conduta da empresa, se é do colaborador, se é do fornecedor, se é do mercado. Então, se necessário for, dependendo da função, a gente faz esse acompanhamento de exercer juntamente a atividade, não só documental, mas acompanhar ali tudo. Entendi. Talvez para elucidar um pouco para o brasileiro que não está muito acostumado a principalmente ser regido por leis que documentam o processo dele. Eu acho que uma atividade que o brasileiro já está bem acostumado são as atividades industriais, como o CIPA, por exemplo, que regulamentam as leis de segurança do trabalho. Então, acho que o brasileiro já está muito mais acostumado, né? Da onde surgiu o compliance? Ele veio dos modelos japoneses de produção ou veio de algum outro modelo americano? Como que surgiu o compliance nessa história? Da onde surgiu o compliance na história das empresas? Como é que foi o começo disso? O começo foi nos Estados Unidos, dentro do projeto de governança, que é da administração geral num todo. O compliance ele é um braço da governança. Então, lá nos Estados Unidos, eles têm uma forma bem diferente de administração, né? Lá, eles são muito rígidos nessa parte de ética, de moral, de trabalhar dentro da lei. E veio aqui para o Brasil na década de 90, quando houve a venda das estatais, né? Então, como entrou muito no mercado brasileiro o dinheiro, né, a parte financeira dos Estados Unidos, então foi o que, para você ver, para eles investirem numa empresa brasileira, a primeira coisa que eles analisaram foi isso, que tipo de governança eles trabalham. E muita coisa que eles identificaram foi esse problema com compliance, a falta de ética de se trabalhar no mercado, né? E foi aí que começou aqui no Brasil, na década de 90. Entendi. Bom, vamos responder mais uma pergunta dos internautas. Eu queria agradecer a participação dos internautas e dizer, se você que está nos assistindo tiver alguma dúvida, pode nos enviar perguntas, nós vamos aqui ao longo do programa respondendo. A Priscila Matarazzo, que é de Petrópolis, no Rio de Janeiro, ela perguntou se esse mercado é um mercado saturado ou ainda tem bastante busca, tem bastante demanda nesse mercado. Compliance está começando agora. Então, demanda é o que não falta. Não, a demanda é muito grande. Muito bacana. Agora, uma outra dúvida, né? Pelo que eu estou entendendo do compliance, ele está muito ligado ao risco, que por sua vez, como ele é um braço da governança corporativa, ele é uma questão estratégica. Ele está muito ligado ao risco de prejuízo, ao risco de se perder, pode até se perder a empresa, pode se fechar, né? Sim. Nesses seus 12 anos de RH, no qual você com certeza já viu muitos casos, o que você tem aí, teria uma história que você pudesse contar para a gente, claro que com as suas ponderações, para que pudesse elucidar um pouco a importância desse compliance para as empresas? Sim, especificamente,
não temos. Mas assim, para ficar bem claro, o que a gente pode colocar? O que sai mais de manchete ultimamente? Não é fraude, roubo, desvio. Então, o que nós precisamos analisar? Você disse do risco. O risco, ele é importante sim. O compliance, ele nada mais é do que um projeto de análise de risco. Mas, foi identificado o risco? Ótimo. Mas ele não é nem o começo do projeto de compliance. Você tem que trabalhar e desenvolver toda a forma de que isso não ocorra mais. De prevenir esse risco, de trabalhar esse risco, para que esse risco não afete o quê? A imagem da empresa. Porque uma empresa pode ser a maior do mundo, multinacional, e né? Nós temos um caso recente aí de uma empresa alimentícia que muito famosa, mas que infelizmente veio à mídia por um problema de fiscalização, de falta de ética, de procedimentos de fiscalização, né? Então, assim, não trata-se diretamente ali, né, de um compliance, mas é um crime, vai ser analisado. Pode ser analisado como um crime. Pode ser analisado como um crime, embora haja as justificativas. Mas, assim, o que a gente precisa analisar? Isso vai trazer um prejuízo muito grande para a empresa. Né? Prejuízo de imagem, prejuízo para os acionistas. Financeiro para os acionistas. Quem investia nessa empresa ou quem estava interessado em investir não vai investir mais. Então, o compliance traz todo esse benefício de garantir a imagem, a ação das empresas, o relacionamento interno. Foi detectado que até os funcionários eles produzem mais porque eles se sentem ali seguros. Então, é um departamento, o compliance, ele é um departamento ali totalmente fora da empresa, porém, ele é como se fosse um pilar, manter-se as estruturas. Bom, vamos responder mais uma pergunta aqui da Maura Feliciano, ela é de São Paulo, e ela está perguntando qual que é a diferença entre os trabalhos de compliance, da auditoria e regras da ISO, ou seja, qual que é a diferença uma auditoria compliance com uma auditoria de ISO, com todas as regras regulamentares. Qual que é a diferença? A diferença, sim. O ISO, ele é específico para uma determinada certificação. Né? Por exemplo, de produção, de garantia de um produto. Então, ele busca aquelas normas específicas, ele tem que seguir aquelas regras de produção para aquele produto conseguir aquela qualificação, aquele certificado de ISO 9000. Já a certificação de compliance, ela é um processo contínuo de aperfeiçoamento. Não vem uma regra dizendo, olha, o produto tem que ter qualidade A, sequência B, voltagem C. Não. O compliance, ele vai se desenvolvendo de acordo com o mercado, de acordo com a necessidade da empresa, de acordo com o mundo, pode se colocar de acordo com o mundo. Então, vão surgindo novas regras, novos relacionamentos, novas burocracias, e o compliance tem que ir se aperfeiçoando a isso. Para quê? Para que a empresa cresça dentro de uma conduta ética, trazendo a todos os empresários a consciência ética. Né? Não existe a sustentabilidade. Ele quer estar bem no marketing. Eu vou criar um projeto de sustentabilidade. Porém, daqui a pouco acontece o que a gente viu recentemente. Estoura uma bomba dessa por falta de acompanhamento. Ou então, seja, a carne, ela tem um selo, né? Isso é um ISO. Ou seja, além do processo de produção, o compliance ele abraça todas as outras certificações, como uma OSA, como uma ISO 14000, que vão de acordo com seus mercados ali, a maior aplicação ou menor aplicação dentro da empresa, né? Agora, eu estou com uma outra dúvida. Para quem, por exemplo, tem ações na Bolsa de Nova York, eles estão sujeitas a uma certificação, que é uma certificação chamada Sarbanes-Oxley. O compliance, ele vai no nível da contabilidade para saber se essa empresa ela emite relatórios contábeis
com verdades ali ou não? Ele vai nesse nível? Sim. O compliance, ele chega ao nível até de fornecedores. Eu vou só pedir um momento para a gente continuar depois do nosso primeiro intervalo. Ok. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até daqui a pouco. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Tem motorista que sabe curtir o carnaval. Dirige na boa, sem pressa. Não pega o volante quando bebe. E nem corre risco à toa. Infelizmente, nem todos são assim. A irresponsabilidade de uns põe em risco a vida de todos. A nova lei seca está em vigor. Bebida e direção. Deixe essa mistura fora da folia. Ministério das Cidades. Governo Federal. A Roberta sabe que o leite materno é muito importante. E ela vive a emoção de amamentar todos os dias. Emoção que, por sinal, vem em dobro. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. Conte com o SUS. Procure uma unidade básica de saúde. Olá, muito boa noite. Você está assistindo o programa Direito.com. Hoje nós estamos falando sobre um tema bastante complexo, que é o compliance. É um tema novo aqui no Brasil e nós estamos conversando com a Débora Silva, uma profissional com 12 anos de experiência nesse mercado. Débora, voltando à nossa pergunta, nós estamos falando sobre a aplicação do compliance aqui no Brasil. E aí eu tenho aqui uma pergunta do Leandro, que é aqui de São Paulo. Ele está perguntando em quanto tempo se leva para a implantação de compliance na empresa. Olha, varia muito de acordo com o porte e o trabalho que tem que se desenvolver. Mas o projeto, quando nós apresentamos para a empresa, para que ele surta todos os resultados, questão de 3 anos. Onde você consegue enxergar tudo ali, é o período que nós falamos, nós vamos acompanhar a sua empresa durante 3 anos, fazendo projeto de implantação, de treinamento, porque existe a rotatividade dos funcionários também. Então, você precisa sempre estar ali treinando, acompanhando, identificando se esses empregados, esses funcionários que entraram na empresa vieram com vícios de alguma outra empresa que possa prejudicar a empresa onde a gente está trabalhando. Mas, assim, o prazo de tudo bonitinho são de 3 anos. A aplicação do compliance, ou seja, quando que uma consultoria de compliance diz que o trabalho foi bem feito? Eu estou imaginando o compliance muito parecido com uma implantação de um 5S, por exemplo, que o último é quando a empresa consegue, tem a dinâmica de fazer aquilo sozinha. O compliance funcionaria da mesma forma? Ele é um trabalho muito cultural de aplicação dentro da empresa ou ele é um trabalho que existe um fim? Eu posso dizer que quando a consultoria teria um trabalho falando, não, aqui, isso é o final, consegui implementar. Como que a consultoria conseguiria dizer que está implementado? Como você já disse, ele é cultural, né? Então, podemos dizer que a empresa já começa a se adequar aos projetos e aos procedimentos dentro de 1 ano e meio.
ali ela já começa a caminhar sozinha. Nesses outros 1 ano e meio, é onde a gente começa a analisar como que de fora, como está sendo o desenvolvimento daquele compliance officer que vai estar dentro da empresa. Porque assim, é necessário que tenha uma pessoa responsável por compliance dentro da empresa, né? Então, digamos que, de acordo com o mercado, a partir desses 3 anos, se essa pessoa, esse compliance officer, já estiver e toda a empresa estiver adaptada a essa cultura, ele pode caminhar sozinho e a empresa pode partir para outras consultorias, uma consultoria esporádica. Agora, uma dúvida, onde fica esse setor de compliance? É dentro do RH? É dentro do jurídico? É fora desses? Não fica perto de nenhum dos dois? Aonde fica? Não, o compliance officer ele é muito solitário. Ele não tá ligado a um outro departamento. Ele não está atrelado a nada, ele não responde a nenhum outro na área de compliance, tá? O compliance ele não responde a nenhum outro departamento. Ele é isolado, ele é sozinho. Ele informa, ele aponta os riscos, ele aponta o que é necessário para ser feito, porém, quem vai tomar a decisão de que vai ser feito ou não é o diretor da empresa. Mas o compliance, ele é sozinho, ele não responde a nada. Entendi. Bom, vamos responder mais uma pergunta de internautas. Eu queria agradecer a participação de todos os internautas e dizer, se você tiver dúvidas, por favor, nos envie. A gente vai, à medida do possível, respondendo aqui. Claro. A dúvida da Rosângela Marins, aqui de São Paulo, ela perguntou se só empresas grandes podem fazer isso e devem, ou as pequenas também? Não, é importante, muito importante, que as empresas pequenas comecem a criar o hábito e desenvolver esse projeto de compliance. Ou seja, não importa o tamanho, mas tanto as grandes quanto as pequenas precisam se adaptar, precisam começar a desenvolver isso, essa cultura, como a gente já disse, dentro das empresas. Sim. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, que é o Saulo Ribeiro, ele é aqui do Ipiranga, de São Paulo. Ele está dizendo o seguinte: o compliance ele é uma espécie de professor particular para não reprovar nas exigências da ISO e evitar, assim, altas multas. Basicamente, é uma forma de você andar na linha, basicamente seria isso, uma forma de você evitar multas, prejuízos, seria basicamente isso? Também. Também. A gente não pode esquecer apenas esse lado de lei, de andar dentro da lei, fazer tudo certinho. Isso que não é a cultura do brasileiro. Mas isso nada mais é do que o correto. Nós temos que trabalhar dentro da lei, evitar corrupções, fraudes, mas o compliance, ele te traz, assim, o pessoal gostou muito da palavra certificação, então eu vou usar também. Ele traz uma certificação de todas as certificações. Porque se a empresa possui um projeto de compliance com normas éticas e condutas, desde a funcionária que faz o café até o diretor da empresa que vai participar do mesmo projeto, vai ter as mesmas condutas, o mesmo treinamento. Então, é uma empresa que ela possui todos os certificados. Agora, trazendo para um mercado muito mais brasileiro, hoje a gente fala de 80% das empresas brasileiras são pequenas e médias. Para uma empresa pequena e média, ter um departamento voltado à compliance, por muitas vezes isso é caro. Como que o pequeno empresário, a pessoa que está assistindo a gente, que tem um escritório pequeno, poucas pessoas, como que ela poderia começar esse trabalho? Será que através de um manual com guia do funcionário, guia do colaborador, com todas essas regras ali explícitas, já seria um começo? Ou o diretor da empresa precisaria buscar um órgão, algum lugar, para se capacitar para aplicar isso? Qual seria o passo para o pequeno? Como que ele poderia fazer isso? Então, a pequena empresa, ela não precisa ter um departamento de compliance e nenhum compliance officer, neste caso, dentro da empresa, só para isso. Ele pode contratar uma consultoria, no qual essa consultoria vai analisar os riscos, vai ser elaborado o manual de conduta e que se crie um canal de denúncia.
Por quê? Nós precisamos que tenha o retorno dos clientes internos para verificar se aquele trabalho está sendo desenvolvido de forma correta ou não. Então, não necessariamente numa empresa pequena ele precisa ter alguém ali treinado especificamente na área de compliance. Ele pode ter terceirizado isso. Sim, com certeza. É mais barato para ele. Entendi. Esse serviço é um serviço novo, então eu acredito que não tem muitas empresas trabalhando com isso no mercado hoje. É difícil você encontrar esses escritórios? Não é difícil, porém não existe muita disponibilidade no mercado, né? Aqui na região do ABC, o que eu conheço é o nosso escritório que trabalha com isso. Na região de São Paulo já é um pouco maior, mas acredito que aí dentro desse 1 ano e meio vão surgir mais colegas de trabalho. Falando de regiões que são mais remotas, o trabalho de compliance ele exige que o profissional vá até a empresa para verificar tudo, ou isso pode ser feito através de reuniões pela internet, envio de documentação? Dá para ser feito um trabalho sem a presença do profissional, por exemplo, da consultoria indo até a empresa? É obrigatória essa presença? Sim, na questão de você precisa ter uma figura ali de vez em quando, dependendo do porte da empresa. Se for uma empresa grande, você precisa ter ali a figura do compliance diariamente, pela questão da denúncia. Então, na questão de treinamento, para uma empresa pequena, então você vai uma vez ao mês, dá o treinamento, volta para fazer a análise, uma avaliação, porque é feito toda uma avaliação também, então precisa estar em loco. Depois, no caso, vamos colocar de uma auditoria, se a empresa possuir um departamento de auditoria, eles me entregam a documentação auditada e ali eu vou conferir. Agora, existem empresas que elas já não autorizam a saída dos documentos, então é necessário que seja feita uma auditoria dentro da empresa. Entendi. Então, vamos, mais uma pergunta aqui. A Carla Reis, ela está agradecendo que a gente falou a respeito da necessidade de se ter um departamento para compliance dentro da empresa ou não. E eu vou complementar um pouco. É caro o serviço? Para o pequeno e médio empresário, esse serviço ele é um serviço ainda caro ou você tem diversas formas e diversos preços para trabalhar com isso? O projeto vai de acordo com o trabalho que tem que ser desenvolvido, né? Se é um trabalho que vai exigir vários peritos dentro da área, então ele vai ficar um pouco mais oneroso dentro do compliance. Mas assim, analisando custo-benefício, o que isso vai trazer de retorno para a empresa, ele não é caro. Esse retorno eu poderia dizer numa apólice de seguro, por exemplo. Sim. Ficaria mais barato eu tendo o trabalho, possivelmente a minha apólice ficaria mais barata. Não há definição melhor do que essa sua, é isso mesmo, é uma apólice de seguro. E além dessa apólice de seguros, o que mais que eu poderia economizar tendo um departamento de compliance ou tendo o serviço de compliance implementado? O que mais que eu conseguiria economizar dentro da minha empresa? Não é questão de economizar, e sim de agregar. Né? Eu vou estar agregando valores culturais dentro da minha empresa, que esses valores me trarão retornos financeiros e também na área ética e de desenvolvimento dos profissionais dentro da empresa. Então, você acaba na hora de você transmitindo os conhecimentos, dando treinamento, isso acaba motivando, e o fato do empregado estar ali, estar sabendo que ele está sendo visado, valorizado, isso traz um benefício na produtividade dele, não só na mão de obra, como no desenvolvimento administrativo. Isso traz um retorno que pode-se não ser visto de imediato, mas na análise que a gente faz, a gente também coloca, olha, houve um desenvolvimento melhor nessa parte, nisso, daquilo outro. Então, o retorno financeiro e da imagem da empresa, ele não tem comparação com o investimento dele. Agora, uma outra dúvida. Como que a consultoria sabe que a empresa está pronta, está apta para
para lidar ali com o compliance? A consultoria aplica uma certa prova para os dirigentes e para os gerentes da empresa para entender o nível de conhecimento deles do compliance? Como que é feita essa verificação para se assegurar que as pessoas que estão dentro daquela empresa estão conscientes de que aquilo é um trabalho importante, que estão realizando aquilo no dia a dia? Como eu te falei anteriormente, o Compliance Officer, ele trabalha solitário. Então, e ele trabalha ali independente de qualquer outro setor. Então, quando nós fazemos a análise de risco, vai da diretoria até a primeira instância. E é feito um relatório e é entregue esse relatório. Esse relatório, ele é apresentado ao diretor, geralmente tem sempre envolvidos no projeto, existe uma equipe dentro da empresa, a equipe de compliance, dos técnicos de compliance e dos responsáveis da empresa, diretor, gerência. Então, é apresentado essa proposta, esse relatório, e se é discutido referente a isso. Existem resistências, claro. Então, como nós, profissionais do compliance, trabalhamos? Nós fazemos um relatório daquilo que foi discutido, do que nós apresentamos e do que foi resolvido pelo diretor da empresa. Porque nós apresentamos a saída, porém, quem dá a ordem se vai fazer e cumprir aquilo ou não é o diretor da empresa. E aí fica a critério dele. Nós temos o nosso relatório porque o nosso projeto é trabalhar aquilo. Né? Nós vamos apresentar numa primeira visita, demonstrado a forma que vai ser trabalhado e é fechado um contrato. Nós vamos ter a liberdade para trabalhar tal ponto. Certo. Agora, quando trata-se, por exemplo, numa parte de uma demissão, existe um diretor comercial que trabalha lá há 15 anos e que cometeu uma falta de ética. Olha, nesse caso teria que ser aplicado isso de acordo com a conduta interna da empresa. Aí o diretor-geral fala, não, ele já trabalhou aqui há tanto tempo, não sei o quê, não vamos trabalhar, não sei o quê. Eu, como compliance officer, eu vou fazer o meu relatório e vou deixar ali documentado. Já deixando a sua ressalva de que... Não, tudo é documentado. Tudo é documentado no compliance. Porque você virá me cobrar um procedimento do qual eu lhe mostrarei que eu adotei aquele procedimento, aquele ponto não foi corrigido, mas não em questão do nosso projeto, mas sim em questão da forma de desenvolvimento deles trabalharem. Entendi. Falando um pouco sobre esses seus 12 anos aí de experiência, eu vi que você é graduada em gestão de previdência pública. O que é isso e o que isso tem a ver com o compliance? Ai, muita coisa a ver com compliance. Previdência pública. Eu vou pedir mais um momento, a gente vai para mais um intervalo e a gente volta nessa pergunta logo na sequência. Muito obrigado e até logo. Não dá pra esquecer um filho, não dá pra esquecer os pais, não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer natais que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele, cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos.
Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. Muito boa noite, você está assistindo o programa Direito.com. Hoje a gente está falando de um tema bastante complexo, bastante amplo, que é compliance. Nós estamos com a Débora Silva, que tem 12 anos já de experiência e muita bagagem para falar do assunto. Eu quero agradecer nesse momento a sua participação, você está mandando perguntas para a gente agradece bastante. E também agradecer aos nossos apoiadores, a Bramante Processo Previdenciário, a Upvision, a Fera Brasil e a UpTV. Então, agradeço a esses apoiadores também. Um pouco antes do intervalo, Débora, a gente estava falando sobre a gestão da Previdência Pública e o compliance. O que é a gestão da Previdência Pública e o que isso tem a ver com o compliance? Para ficar fácil para o pessoal entender, vamos utilizar, que lá no nosso escritório nós trabalhamos com compliance e licitações. Licitações é um processo público, que é feita uma licitação para que haja preços honestos e concorrência honesta. Isso seria resumindo o que é uma licitação. Porém, o que acontece? Numa licitação é necessário que se apresente vários documentos, várias certidões de regularidade. E nisso envolve muita burocracia, né? Então, onde se há burocracia, se há falta de ética, né? Então, nesse meio, é muito comum de nós termos muito trabalho, né? É uma área muito gostosa de se trabalhar. O brasileiro ele é bom nessa parte de onde se tem burocracia, se arranjar o jeito, e aí é aí que o compliance trabalha, ou seja, o compliance meio que trabalharia muito mais aqui no Brasil do que em outro lugar do mundo? Sim, com certeza. Só para a gente voltar um pouco no tema da Sarbanes-Oxley e o compliance na questão de demonstrativos contábeis. Ou seja, o compliance ele verifica se o demonstrativo contábil está realmente de acordo com a verdade financeira da empresa? Chega nesse nível de verificação? Sim. A parte financeira, para se trabalhar com compliance na parte financeira, é a parte mais apaixonante que tem. Né? Porque a gente tem investimento de todas as áreas, de todos os países. E assim, uma empresa que possui um projeto de compliance, se está entrando dentro da minha empresa um colaborador, mesmo que seja externo, mas é um colaborador, eu preciso identificar se esse meu colaborador está dentro dos meus projetos de compliance. Então, eu preciso analisar, sim. Entrou dentro de uma instituição financeira, vou entrar com esse determinado capital, e aí, um exemplo, esse capital veio da onde? É necessário que seja apresentado de onde veio esse capital. Claro, um exemplo clássico, que poucas pessoas fazem. Você me vende seu apartamento. Você já viu algum caso de alguém te perguntar, mas da onde você tirou? Eu quero que você me faça uma carta dizendo da onde você tirou esse dinheiro para que eu possa te vender o apartamento. Por quê? Eu posso ser acusada de lavagem de dinheiro. Você me pagou, eu não sei. A minha obrigação é de saber da onde veio. Né? E sim, eu recebi um dinheiro, qual a origem desse dinheiro?
Entendi. Né? Então, é assim que o compliance trabalha. Agora, para os cargos mais, digamos assim, de confiança dentro das empresas, o compliance, ele verifica também a ética desse profissional no mercado? Sim. E existem ferramentas que vocês fazem através disso para analisar? Como que se verificaria, por exemplo, a ética de um diretor de empresas? Como é que seria essa análise? Que é uma análise bastante sutil. É com base em alguma notícia que sai no mercado? Ou existem outras... o pessoal de compliance tem uma rede que ninguém sabe, mas que se comunica? Existe alguma coisa assim? Não, o compliance, ele, como eu te disse, ele trabalha com documentos, né? Então, todo o processo é analisado. Eu posso, como uma compliance officer, entrar dentro da sala do diretor e verificar a caixa de e-mail dele. Entendeu? Mas não que eu vá fazer alguma coisa em referência àquilo. É analisado, é feita a ata, é apresentado ali, vamos supor que seja ele que seja responsável pela decisão, mas está ali, é o meu projeto, eu identifiquei, eu apontei para ele e aquilo vai para a pastinha do compliance e fica ali arquivado. Agora, uma outra dúvida. Se por um acaso o nosso internauta, a pessoa que está assistindo a gente, se ele quiser virar um profissional de compliance, o que ele precisa ter para ser um profissional de compliance? O profissional de compliance não é como todo mundo imagina, ele não precisa ser formado em direito, ele não precisa ser advogado. É que se atrelou a forma de saber interpretar a lei e escrever a isso. Mas não, é necessário que ele tenha conhecimentos técnicos. Ele pode se especializar na área de... Dependendo da empresa onde ele for trabalhar, ele pode ser especializado na área de RH, na área tributária, na área de treinamento. Mas o interessante é que ele se especializasse num curso de governança e compliance. Mas, se ele não tiver, ele pode ir indo por partes. Né? Faz uma parte, tem um aperfeiçoamento e vai conhecendo as outras áreas e sempre trabalhando em equipe. Vamos responder mais uma pergunta de internauta. A Tainá Menezes, que é de Maringá, Paraná. Ela perguntou se o compliance ele se compara a um coach empresarial. É que o coach, na verdade, ele é como se fosse... Eu acredito que a pergunta dela está muito mais voltada para saber se o compliance ele educa a empresa para que ela trabalhe melhor. Sim, educa, mas naquela questão de cultura. Certo. O coaching já não mexe na cultura da empresa. Entendi. É mais técnico. Entendi. Então ele vai mais ele faz uma análise ainda mais profunda. Sim. Não só nas ações, mas nas atitudes também da empresa. Isso mesmo. Certo. Então eu vou antes de partir para o encerramento, eu vou ter uma frase aqui de finalização, que é uma frase de Aristóteles, que diz o seguinte: a alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. Então, comentando um pouco dessa frase de Aristóteles, que sempre geram frases muito, muito profundas e que a gente tem que pensar bastante. Eu acho que realmente a alegria que a gente tem em pensar e fazer as coisas faz com que a gente cresça ainda mais, aprenda ainda mais. Eu acredito que esse programa está sendo bastante esclarecedor para muita gente, assim como para mim também, principalmente nesse assunto que é uma pitada, está dando uma pitadinha só, que tem muita coisa ainda para falar, tem muito, pelo que você está dizendo, ainda é um mercado muito, muito jovem, então ele tem muito para fazer ainda. Você tem alguma consideração final, alguma frase que você gostaria de deixar para os internautas? Não, mais a questão da conscientização mesmo, que é isso que nós precisamos. Ou seja, vale a pena ficar atento a esse assunto, que é um assunto bastante interessante e que tende a ser muito frequentemente abordado aí no mercado, né? Será muito cogitado e cobrado de todos os empreendedores. Eu espero que seja realmente um assunto cogitado e que a sua consultoria seja cada vez mais requisitada e que as empresas também fiquem cada vez mais adequadas às leis. Sim, com certeza.
Tá certo. Então, quero agradecer a todos os internautas que participaram com a gente, todas as perguntas foram enviadas. Você que está nos assistindo, toda segunda-feira a partir das 9 horas, a gente está aqui, uptv.com.br, também nos demais canais do Facebook e do YouTube. Muito obrigado a você que participou e muito obrigado aos nossos apoiadores também. Uma boa noite a todos.